A depilação, ela é pecado? É pecado crente fazer depilação? É uma pergunta muito interessante do nosso inscrito aqui do canal, acredito que é inscrito aqui do canal, o nosso irmão Michael Souza. Irmão, a paz, queria que você falasse sobre a depilação. Se isso se enquadra na sã doutrina do Senhor. Queria que você falasse sobre a depilação, se enquadra na sã doutrina, se é pecado ou não o crente se depilar. Então a gente vai responder aqui. É muito complexo, né? É muito profundo. Então eu não posso vir aqui e falar de qualquer jeito. Esse negócio de achismo, eu acho, não. Aqui a gente temos que ver a origem, né? Como tudo isso começou, ver as histórias. Então eu fiz uma pesquisa muito profunda para trazer um estudo aqui para os irmãos. Eu vou colocar primeiro aqui na introdução de 4 minutos. Isso aqui é para quem quer aprender. Para quem não quer aprender, não vai ter paciência. 4 minutos aqui, mais ou menos aí. Tipo assim, um documentário, contando a história. Isso deu muito trabalho para fazer. Eu peço aos irmãos que os irmãos tenham paciência para assistir. Tá bom? E depois que terminar aqui, a gente vai ouvir aqui. Depois que terminar, aí eu venho com a Bíblia e na direção do Espírito Santo de Deus falando para os irmãos aqui. Combinado? Então, antes de começar aqui, eu peço você que você me ajude a compartilhar, curtir bastante. É de graça, você não vai pagar nada. Então, curte bastante, compartilha em nome de Jesus para ajudar essa obra missionária aqui. E você vai aprender muito aqui nesse vídeo aqui. Vamos lá. História da depilação, origem, evolução e como chegou ao moderno. Tem origens antigas, Egito, Grécia, Roma e Antiguidade. A prática de remover pelos corporais já existe desde muito tempo. Há registros de depilação no Egito Antigo por volta de 1500 a.C. Tanto mulheres quanto homens, segundo relatos, usavam misturas à base de gordura de hipopótamo, casca de tartaruga e substâncias naturais para depilar o corpo. Na Grécia Antiga, já se via como prática de beleza. Esculturas daquela época mostram corpos sem pelos. O padrão ideal de beleza esperada era pele lisa, corpo limpo, sem pelos, visto como juvenil e esteticamente desejado. No Império Romano, o costume se consolidou. Tanto mulheres quanto jovens, às vezes meninos, raspavam ou arrancavam pelos do corpo. Uma prática comum era a depilação com pinças, cremes depilatórios ou raspagem. Em muitos desses contextos, a depilação não tinha como propósito higiene no sentido moderno, mas simbolizava status, distinção de classe, sensualidade e estética, além de padrões culturais pagãos de beleza. Conclusão histórica. A depilação surgiu como prática cultural e pagã de beleza e distinção social, não como mandamento divino, nem como costume do povo de Deus, mas como costume do mundo. Durante a Idade Média, principalmente nas sociedades cristãs da Europa, houve uma mudança de valores. Remover os pelos passou a ser mal visto, associado à vaidade excessiva, sensualidade e, em alguns casos, até suspeita de bruxaria ou impureza. A ênfase voltou-se para a modéstia, o pudor e a naturalidade do corpo. O corpo era visto como criação de Deus, e a modificação estética extrema era desencorajada social e religiosamente. Ou seja, por séculos, especialmente entre sociedades influenciadas pela fé cristã, o corpo natural, com seus pelos, era visto como normal e menos ligado à sensualidade. A depilação, embora conhecida, não era um costume adotado como norma cristã. O valor da modéstia e do pudor fazia com que os corpos fossem aceitos naturalmente, como Deus criou. A depilação moderna, especialmente feminina em axilas e pernas, começou a se popularizar no início do século XX. Por volta de 1915 surgiram campanhas publicitárias que incentivavam a remoção de pelos como símbolo de elegância, limpeza e feminilidade. Isso ocorreu em grande parte devido à mudança da moda da época. Vestidos mais curtos, roupas sem mangas, exposição do corpo. Com o avanço da indústria da beleza, a depilação íntima passou a ser vista como estética, limpeza e modernidade. Esse padrão se espalhou com a moda praia, biquínis, roupas curtas e com a intensificação da sexualização do corpo na mídia. Com isso,
A remoção total dos pelos, especialmente na região íntima, se tornou símbolo estético moderno. O método conhecido como Brazilian Wax, popularizado nos anos 1980, transformou-se em referência internacional de sensualidade e em padrão corporal feminino. A depilação íntima como prática comum é recente, um fruto da mídia, da moda, da indústria da beleza e da sexualização do corpo. Não veio da tradição cristã, veio da cultura mundana e estética moderna. A ausência do costume entre cristãos e na tradição bíblica. Nas sociedades antigas que seguiam a Deus, Israel, profetas, igreja primitiva, não há registros bíblicos ou históricos mostrando remoção de pelos como norma religiosa ou hábito comum. Não existe mandamento bíblico orientando a depilação corporal. As leis de cabelo e barba no Antigo Testamento tinham caráter ritual e identidade de povo, não estética. E não há instrução referente a pernas, axilas ou região íntima. A depilação íntima moderna surgiu fora da fé, dentro da cultura secular de estética, moda e sensualidade. Sendo assim, para quem segue princípios bíblicos autênticos, a depilação íntima não aparece como prática neutra, mas como fenômeno cultural moderno que remete ao mundo, e não a Deus. A depilação íntima surgiu como prática pagã e estética, não como mandamento divino. O corpo natural com pelos era visto com pudor e humildade. Portanto, depilação íntima é costume do mundo. Não é apenas opinião. É uma afirmação sustentada pela história. E aí, pode o cristão remover pelo do corpo? O que você acha? O que você entendeu? Você é inteligente, você entendeu. Eu não vou falar tudo de novo aqui. Agora eu vou vir com a Bíblia, ok? E vou vir também, tá balançando aqui, falando aqui com os irmãos na direção do Espírito Santo de Deus. Então deu para você entender? Isso é uma coisa que começou lá atrás, milhões de anos atrás, lá no Egito, a Grécia também, né? Foi isso? Depois volta lá e assiste de novo, ouça com atenção. Isso não está ligado à igreja. E esse costume acabou entrando dentro da igreja. Trouxeram esse costume para dentro da igreja. Eu vejo muitos irmãos falar nas igrejas por aí, até mesmo aqui no nosso canal aqui, que depilação é higiene. A pessoa que não se depila, ela é porca, ele é porco, ele não se cuida. Então quer dizer que Deus colocou coisa imunda no seu corpo, né? Você está querendo dizer que Deus colocou algo sujo em nós. Vamos ver na Bíblia. Então Deus precisa da nossa ajuda para aperfeiçoar a sua criação. É isso? Seu entendimento? Higiene, que eu sei, a pessoa toma um banho. Toma um banho, usa um sabonete, um creme, um perfume, um desodorante. É? Correto? Vamos lá, vamos começar aqui. Isso é um assunto que não é falado dentro das igrejas. Os pastores, a maioria deles, não ensina sobre isso nas igrejas. Pega a sua Bíblia, vamos falar aqui. É um vídeo doutrinário. Isso aqui é um vídeo para quem quer aprender. Então você tem que ter um pouquinho de paciência aí. Vamos aqui falar sobre a criação. Olha na tela aí, a criação de Deus. Tudo no corpo tem um propósito. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 31. Olha aí na sua Bíblia. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então viu Deus tudo quanto fez era bom. Então não tem defeito na criação de Deus. Você que tem dificuldade para lidar com a situação dos pelos, se Deus colocou os pelos em nós, porque tem que ter pelo no nosso corpo, ok? Então você sabe como começou essa prática e chegou até os cristãos. E os cristãos, muitos deles estão praticando aí algo que o povo de Deus nunca praticou. Uma coisa que veio lá do meio dos mundanos lá, o paganismo, influência do Egito. Então Deus, ele não errou na sua criação.
Deus, ele estruturou o nosso corpo de uma forma tremenda, com as glândulas, com a pele, pH, hormônios. E os pelos, ele tem uma função para proteger a regulação térmica do corpo, se você não sabe, o nosso pelo. E demais benefícios. Você pode perguntar para o seu médico. O pelo também, ele serve como uma barreira contra as impurezas. É uma defesa também contra as bactérias. Você não diz uma palavra, mas você que mete cera aí, arranca tudo, deixa tudo lisinho. Isso é um assunto muito sério que tem que ser falado. Você tem que pedir direção a Deus. Eu acredito aqui, meus irmãos, que através da história, que através da palavra de Deus, que você arrancar totalmente, isso não é legal para um cristão. Arrancar, passar cera, aquela coisa toda. Agora, você aparar os pelos. Irmão, por que você faz a barba? Barba é outra história. É outra história, ok? É pelo do corpo, mas é outra história. E tem na Bíblia também falando sobre a barba. Vamos entrar agora aqui nessa questão, tá bom? Glória a Deus. A Bíblia está falando aqui sobre a depilação. Não você passar o aparelho aí para aparar a sua barba aí, ou os pelos, tá bom? A Bíblia está falando aqui, a história está falando aqui sobre você arrancar tudo, deixar lisinho, passar cera. Deu para você entender que Deus está querendo falar aqui. Então, meus irmãos, toda vez que o homem tenta aperfeiçoar o que Deus ele fez, ele cai no mesmo pecado, né, de Lúcifer, querer alterar a ordem perfeita do Altíssimo. Lúcifer, ele não se contentou, se levantou contra Deus. Então, isso é muito sério. A pergunta é, se o que Deus fez é perfeito, diz na palavra dele, então por que querer tirar aquilo que é perfeito, que Deus fez? Reflita sobre isso aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 até o 20. O corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se é templo do Espírito Santo de Deus, não pode haver mudança nesse corpo aí, porque ele não pertence a nós, tá bom? Então, o que Deus quer dizer aqui? Com todos esses textos que eu passei aqui, que ele não aprova a alteração corporal, tá bom? Que tocar no corpo por estética interfere naquilo que Deus estabeleceu. Por estética. Entendeu? Então o corpo, nós entendemos também que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então dá para entender quando o corpo da gente ele é modificado, né, para agradar a nossa carne, o altar vira palco para Satanás. E o templo de Deus, ele vira uma vitrine. Vamos aqui na parte 3 aqui do nosso vídeo aqui para você entender melhor aqui essa história. Então, meus irmãos, essa prática é uma prática que nasceu no Antigo Egito, lá no Antigo Egito. Está associada à sensualidade. A sensualidade, nós sabemos que a Bíblia, ela condena, está ligado também à luxúria e à erotização também do corpo. Está ligado a essas coisas. Deu para entender que os romanos e os gregos, eles depilavam as partes do corpo, as axilas, as pernas, né, as partes íntimas, para exaltar o seu próprio corpo. Estética, né? Então, na prostituição pagã, a ausência de pelos no corpo
como falou no documentário, ela simbolizava a disponibilidade sexual. Tá vendo aí esse mistério, meus irmãos? Isso não partiu do meio do povo de Deus. Dá para entender que nenhum profeta aqui, apóstolo, nenhum servo de Deus, servo fiel de Deus, ele aparece nas Escrituras incentivando remover os pelos. Nenhum deles. O apóstolo nunca incentivou. Os profetas do Antigo Testamento nunca incentivou o povo de Deus essas práticas. Então, é uma prática pagã, é uma prática que surgiu lá no Antigo Egito, Roma, Grécia, tá entendendo? Então, isso acabou entrando no meio do povo de Deus e se tornou normal hoje em dia. E quando a gente fala contra essas práticas mundanas dentro da igreja, muitos irmãos que é cristão, se diz cristão, eles não conhecem a história e se levanta. Uns falam que isso não tem nada a ver. Hoje em dia, o povo só sabe falar isso. Não tem nada a ver, isso não é pecado, pode fazer. Isso é higiene, é questão de higiene. É isso que fala. Higiene, que eu saiba, é tomar um banho. Então, se os pelos da gente fosse uma sujeira, Deus não teria criado no nosso corpo. Se fosse algo sujo, a gente acaba blasfemando contra a criação de Deus. Os pelos nunca, ele não produzem impureza no nosso corpo. Ele retém para proteger, tá? Ele existe no nosso corpo para proteger o nosso próprio corpo. Como eu falei, sujeira se limpa com banho, tá? Sujeira se limpa com banho, não com a lâmina ou cera. Então, vou fazer uma comparação aqui. Você fica sem tomar banho aí uma semana ou 2 semanas e só se depila. Eu tenho certeza que ninguém vai conseguir ficar perto de você. Fica 1 mês sem tomar banho e só se depila. Já que você fala que a depilação é limpeza no corpo, é uma questão de higiene, então você só faz a depilação e não toma banho. Combinado? Depois você vem aqui e comenta aqui para saber a situação que vai ficar o seu corpo. Depilação é totalmente diferente de higiene, de limpeza. Será que o Deus Santo, ele criaria algo em nós que ofendesse? 1 João capítulo 2, versículo 16. A concupiscência da carne, a soberba da vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. Então, a depilação é uma prática mundana que nasceu no pecado. Então, a gente entende aqui que a depilação, ela se torna um pecado. Olha na tela aí. Por motivo de quê? Comenta aqui embaixo aqui. Motivo de quê? Eu vou falar. Por motivo de estética. Mas se torna vaidade. Por motivo de sensualidade. Exibição do corpo. É vaidade. Motivo de insatisfação com a criação de Deus. Vaidade. Para seguir moda, tendência, influência carnal. É vaidade. Então, remover o que Deus fez, porque você não aceita o que Ele criou, pecado. É um pecado diante de Deus. Tá entendendo? A depilação só não é pecado nesse motivo aqui. Como que a depilação, então, não vai ser pecado? Quando a depilação não é pecado? A pergunta de muitos. Por motivos médicos. Quem já passou no médico aí, e às vezes o médico manda a pessoa depilar. Por motivos médicos. Saúde. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, uma infecção, um tratamento aí que você vai fazer. A recomendação aí da
da clínica, a recomendação do seu médico, que você faça a depilação para fazer esse procedimento aí cirúrgico, para cuidar da sua família, para cuidar do seu corpo, tá bom? Então, quando a intenção não é sensualidade e nem vaidade, nesses casos aí, para cuidar da sua saúde, preservar a sua vida, aí sim, meus irmãos, aí já não é visto aqui pela palavra como vaidade. Vou ficando por aqui, Deus abençoe você. Então deu para você entender. Você entendeu. Você é inteligente. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Agora fica também ao seu critério. Vou deixar bem claro aqui. O corpo é seu, a vida é sua, e cada um de nós vai dar conta para Deus das nossas obras aqui. Se você acha que não tem pecado nisso, é o seu achismo. É o seu achismo. Porque a verdade eu trouxe para você aqui. Ela está contida na palavra de Deus. Se a sua consciência está tranquila com Deus aí, vá em frente. Eu não vou falar nada de mim aqui. Negócio de achismo, eu acho, porque eu não sei nada. Eu sou um pobre, miserável pecador que estou aqui me arrependendo todos os dias para morar no céu. Se você quiser fazer, você faz. O corpo é seu, a vida é sua. Vou repetir de novo. Deus deu um corpo a cada um e cada um de nós vai ser julgado. Tá bom? Se nós sair dos padrões de Deus, a gente vai ser julgado. Se a gente sair da doutrina de Deus, a gente vai ser julgado. Não há condenação para quem está em Cristo, não está na palavra? Mas se você começar a sair de Cristo e seguir as tendências do mundo, você será julgado. Você será julgada. Está entendendo? O mistério é muito profundo. Então, fica ao seu critério. Se você achar que não tem nada a ver, vai continuar seguindo aí a sua vida, se depilando, com a vaidade, com o mundanismo, não posso fazer nada, tá bom? E quem quiser seguir a sã doutrina, segue aqui as orientações que eu passei aqui pela palavra de Deus, tá bom? Forte abraço do irmão Ezequiel. Quero agradecer você pelo carinho, tá bom? Tudo que vocês têm feito aqui pelo canal, você que gosta da minha pessoa, obrigado de coração mesmo, meus irmãos. Amo vocês, sem conhecer em Cristo Jesus. Desejo tudo de bom para cada um de vocês aqui que está crescendo a nossa comunidade aqui. Amém? Comenta aqui embaixo aqui, de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para mim agradecer você. Agradecimento à sua colaboração, à sua contribuição aqui no canal, aqui, a sua audiência, tá bom? Glória a Deus. Se você quiser participar do meu grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, o link aqui embaixo aqui, ó, tá bom? Presta muita atenção. O grupo lá é exclusivo para testemunho, somente testemunho. Funciona assim. Vou falar bem calmo, bem devagar aqui para os irmãos entenderem. Você só pede para entrar se você tiver testemunho para contar. Se você não tem testemunho, não pede para entrar. Tá bom? Aí você vai ficar na fila de espera. O ADM vai mandar nossas regras para você. Você vai ler. Se você concordar, você entra. Entra, conta o seu testemunho e depois você sai. O grupo não é para você entrar e ficar lá dentro. Eu falo aqui direto. Eu falo direto aqui. O grupo lá é só para você entrar, contar o testemunho. E depois que você contar o testemunho, você sai para dar lugar para outro irmão entrar e contar o testemunho. Porque o nosso canal aqui também é testemunho. É pregações, ensinamento da palavra de Deus, sã doutrina e testemunho. Tá entendendo? Lá não é grupo para curioso. Tem gente que entra, sou curioso, vim aqui ver como é que funciona. Não, não, lá não é para brincadeira. Entenda o propósito do grupo, porque tem muitos irmãos que não entendem o propósito do grupo. Eu falo aqui com paciência, com calma, para os irmãos entenderem. Tem muitos irmãos que entram e querem ficar lá dentro do grupo. Não pode ficar dentro do grupo, tá? A gente criamos assim para manter a segurança do grupo. Você vai ler a nossa regra e você vai entender por que o grupo é assim. A gente fizemos assim por causa da segurança. Eu vou repetir de novo aqui. Eu não sei quem está atrás da tela.
A gente está lidando com a internet. Eu não conheço todo mundo. Para não vazar nada, porque tem muita gente que age de má fé, está vivendo uma situação muito complicada aí hoje em dia, né? Então, para não vazar nada dos irmãos lá, a gente decidimos fazer o grupo assim, dessa forma aí. Tá bom? Então, se você tem um testemunho de Deus, que vai edificar alguém, que vai ajudar alguém, compartilha. Eu não faço essa obra aqui sozinho. Essa obra aqui é feita primeiramente com a ajuda de Deus, né? Depois os irmãos. Essa obra vai adiante. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Forte abraço do irmão Ezequiel. Espero os irmãos no próximo vídeo, se assim Deus quiser. Deus abençoe todos nós. Um abraço. A paz do Senhor. Se não, segue nosso canal. Se gostou do vídeo, segue nosso canal para mais vídeo. Aqui eu prego doutrina, tá? Porta estreita. Deus abençoe. A paz do Senhor.